Você já parou para observar um gato caindo? É algo hipnotizante, quase sobrenatural. Parece que, por alguns segundos, eles suspendem as leis da física, sempre conseguindo aterrissar graciosamente sobre as quatro patas. De onde vem essa superpotência? É mágica, instinto ou há algo mais? Hoje, vamos vestir o chapéu de físicos e biólogos para desvendar um dos mistérios felinos mais antigos. Vamos destrinchar, literalmente os ossos, o que acontece com o gato em pleno voo. E eu prometo, ao final deste vídeo, você vai enxergar seu amigo peludo com outros olhos, percebendo o quão complexo e aperfeiçoado é o mecanismo biomecânico que ronrona aí no seu colo. Aliás, o seu gato já demonstrou algum milagre de acrobacia? Conte a história mais inacreditável nos comentários. Mas antes de mergulharmos na física propriamente dita, vamos fazer uma viagem ao passado. Esta questão não atormentava apenas os donos de gatos modernos. As maiores mentes, ao longo dos séculos, quebraram a cabeça tentando entender esse fenômeno. Cientistas do século XIX, como James Clerk Maxwell, ficaram totalmente perplexos. Afinal, de acordo com as leis da mecânica clássica, um corpo que não estava girando no início da queda não pode, simplesmente, começar a girar sozinho no ar. Parecia impossível, um verdadeiro paradoxo. O avanço só veio em 1894, graças ao cientista e fotógrafo francês Étienne Jules Marey. Usando a cronofotografia, a precursora do cinema moderno, ele conseguiu registrar a queda de um gato, quadro a quadro. E o que ele viu mudou para sempre nossa compreensão da acrobacia felina. Pela primeira vez, o mundo assistiu a essa mágica em câmara lenta, e a verdade se revelou. Não havia violação das leis da física. Havia apenas o seu uso engenhoso. Então, vamos começar com o maior mito que está na cabeça de muita gente. É apenas um instinto inato. Eles já nascem sabendo fazer isso. Parece lógico, mas não é bem assim. O termo mais correto é reflexo de endireitamento. Essa é, de fato, uma capacidade inata, mas ela não é ativada num estalar de dedos, logo no primeiro dia de vida. O filhote precisa aprender e aprimorar essa habilidade. Este reflexo começa a se manifestar entre a terceira e a quarta semana, mas só é totalmente dominado lá pela sétima semana. Ou seja, é uma habilidade complexa que exige treinamento do sistema nervoso e do aparato muscular. Não é uma simples queda, mas sim uma sequência de movimentos extremamente complexa, realizada em frações de segundo. Imagine um ginasta olímpico dando um salto mortal. Bem, seu gato faz algo parecido toda vez que cai desajeitadamente do sofá. E na base desse reflexo não existe mística, e sim um sistema de sensores que funciona de forma impecável. Como é que um gato, em queda livre e de olhos fechados, consegue sequer perceber onde é o cima e onde é o baixo? A resposta está escondida nas profundezas do seu ouvido interno. Lá, encontramos um órgão incrível, o aparelho vestibular. Pense nele como um giroscópio biológico de altíssima precisão. Ele é composto por um sistema de canais e câmaras minúsculos, preenchidos por um líquido e repletos de filamentos sensoriais. Qualquer mudança na posição da cabeça, aceleração ou rotação, faz com que o líquido desses canais se movimente, estimulando esses filamentos. Estes sinais chegam instantaneamente ao cérebro, informando-o sobre a posição exata do corpo no espaço e a uma velocidade inacreditável. É exatamente este sistema que fornece ao gato os dados iniciais necessários para a manobra. É como se ele dissesse: atenção, estamos a cair de cabeça para baixo. Hora de agir. Sem este sistema de navegação, toda a acrobacia subsequente seria simplesmente impossível. Este é o primeiro e mais crucial passo na sua cadeia de sobrevivência. Agora, chegamos ao coração desse mistério, aquela lei física que os gatos, aparentemente, conseguem violar. É a lei da conservação do momento angular. Simplificando, ela afirma que se um corpo em rotação não estiver sujeito a nenhuma força externa,
sua rotação total permanecerá inalterada. O exemplo mais claro disso é o patinador artístico. Enquanto ele gira com os braços estendidos, sua velocidade é uma. Mas assim que ele os junta ao corpo, começa a girar muito mais rápido. Sua massa não muda, mas seu momento de inércia é alterado, e para preservar o momento angular, a velocidade de rotação é que aumenta. No caso do gato, o problema era outro. Ele começa a cair sem nenhuma rotação inicial. Seu momento angular inicial é zero. Como então ele consegue se virar no ar, se isso implicaria em criar rotação do nada? Foi esse paradoxo que paralisou os cientistas, até o momento em que eles deixaram de enxergar o gato como um corpo único e sólido. Eis aqui o truque genial que a natureza deu aos gatos. Em vez de tentar girar o corpo todo de uma vez, o gato se divide em duas partes independentes. A primeira coisa que ele faz é dobrar o corpo na região lombar, quase em um ângulo reto. Dessa forma, a parte dianteira e a parte traseira podem girar uma em relação à outra, em torno de eixos distintos. Este é o ponto crucial que permite contornar a lei da conservação do momento angular em sua interpretação mais simples. Agora, não temos um corpo único, mas sim um sistema de dois corpos ligados por uma coluna vertebral flexível. O momento angular total do sistema ainda é zero, mas isso não impede que as partes girem em direções opostas, compensando-se mutuamente. Imagine que você está no espaço, em gravidade zero. Você não consegue girar apenas balançando os braços. Mas se você começar a girar a parte superior do corpo para um lado e a inferior para o outro, conseguirá mudar sua orientação. O gato faz exatamente isso, só que de uma forma muito mais elegante e eficiente. Vamos detalhar esse movimento, passo a passo. Assim que o gato se encurva, ele começa a trabalhar a parte dianteira do corpo. Para girar o mais rápido possível, ele precisa reduzir o momento de inércia dessa seção. E qual é a tática? Ele recolhe as patas dianteiras, pressionando-as firmemente contra o peito. É exatamente o mesmo princípio que um patinador usa ao fechar os braços para ganhar velocidade. Ao reduzir o raio de rotação frontal, o gato consegue, com esforço mínimo, orientá-la para a direção desejada, rumo ao solo. É uma rotação extremamente rápida e eficaz. Nesse exato instante, o cérebro, processando os dados do sistema vestibular, já sabe com precisão a direção do giro. Os músculos do pescoço e da cintura escapular se contraem, e em um piscar de olhos, a cabeça e as patas dianteiras já estão voltadas para baixo, preparando-se para o contato com o chão. Essa é a primeira fase desse complexo balé de sobrevivência, e ela se completa em meros centésimos de segundo. Mas espere aí, se a parte da frente girou para um lado, pela lei da conservação do momento angular, a traseira tem que girar para o oposto, certo? É exatamente isso. E o gato usa esse princípio com uma astúcia incrível. Para minimizar a rotação da parte traseira no sentido indesejado, ele faz exatamente o oposto do que fez com a frente. Ele afasta ao máximo as patas traseiras, esticando-as para os lados. Dessa forma, ele aumenta o momento de inércia da sua metade traseira. Qual é o resultado prático disso? Isso significa que, para o mesmo momento angular, aquele que compensa a rotação frontal, a traseira irá girar um ângulo muito menor. Ou seja, enquanto a parte da frente se vira rapidamente 180 graus, a traseira gira de forma preguiçosa, no sentido contrário, apenas algumas dezenas de graus. Genial, não é verdade? Juntemos as peças para visualizar o movimento. A parte frontal do corpo, com as patas dianteiras recolhidas, gira rapidamente e assume a posição correta. Já a parte traseira, com as patas abertas, gira de forma lenta e relutante, no sentido oposto, mas apenas em um ângulo pequeno. O momento angular total do sistema gato permanece igual a zero. A lei da física não foi violada. Mas o resultado é claro. A cabeça e as patas dianteiras já estão apontadas para baixo. O gato venceu a primeira metade da batalha contra a gravidade. Neste ponto,
A forma dele se assemelha a um ângulo reto flutuando no ar. Mas o trabalho ainda não terminou. A parte traseira ainda está na posição errada. Agora, o gato precisa realizar o mesmo truque, mas na ordem inversa, para alinhar a segunda metade do corpo. Este é o segundo ato deste espetáculo aéreo, uma vez que a parte da frente do corpo está estabilizada e voltada para baixo, o gato muda de tática. Ela faz exatamente o oposto. Ela estende as patas dianteiras para a frente, maximizando o momento de inércia nessa região. E, inversamente, recolhe as patas traseiras junto à barriga, minimizando o momento de inércia delas. O que acontece em seguida? Ela começa a girar a parte traseira do corpo para alinhá-la com a frente. Como o momento de inércia da parte traseira agora é pequeno, ela gira muito rapidamente. A parte da frente, com seu grande momento de inércia, apenas gira ligeiramente na direção oposta para compensar esse movimento. No final, as patas traseiras alcançam rapidamente as dianteiras e o corpo inteiro do gato se alinha, adotando a posição ideal para o pouso. Costas para cima, patas para baixo. Todo esse processo complexo, que descrevemos em vários parágrafos, leva menos de 1 segundo para o gato. Claro, nenhuma dessas proezas seria possível sem a estrutura óssea exclusiva dos felinos. E o ponto central de toda essa magia é a sua coluna vertebral incrivelmente flexível. Enquanto os humanos têm apenas 33 vértebras, os gatos têm mais de 50, incluindo as da cauda. E o que é ainda mais crucial, os discos intervertebrais dos gatos são muito mais elásticos que os nossos. Isso garante a eles uma liberdade e amplitude de movimento impressionantes. A coluna de um gato pode se curvar e girar de maneiras que são inimagináveis para um ser humano. É essa mesma flexibilidade que lhes permite se dobrar quase ao meio no ar e girar as duas metades do corpo de forma independente. Se um gato tivesse uma coluna tão rígida quanto a nossa, o reflexo de endireitamento, o famoso reflexo de queda, seria fisicamente impossível. Então, da próxima vez que você vir um gato se contorcer em uma posição inacreditável, lembre-se, você está testemunhando uma das grandes maravilhas da engenharia evolutiva. Mas há outro detalhe, pequeno, mas crucial, na anatomia felina, que desempenha um papel fundamental nesta acrobacia: a ausência de uma clavícula completa. Nos humanos, as clavículas são ossos longos, que ligam rigidamente os ombros à caixa torácica. Já nos gatos, a clavícula é apenas um ossículo minúsculo, que flutua livremente, sem estar conectado a nenhum outro osso. Qual é a vantagem disso? Isso confere à cintura escapular uma mobilidade incrível. O gato consegue comprimir o tórax e passar por fendas extremamente estreitas. Mas, no contexto da queda, isso permite que ele gire a parte frontal do corpo de maneira ainda mais livre em relação à traseira. Os ombros não estão presos por uma estrutura óssea rígida, o que adiciona mais alguns graus de liberdade à sua manobra de rotação. É mais uma pequena peça desse quebra-cabeça complexo que torna o mecanismo de aterrissagem dos felinos tão perfeito e refinado. E o rabo? Muitos acreditam que a cauda é a principal ferramenta que o gato usa para se guiar durante o salto, como se fosse um leme. Essa é uma das crenças mais comuns, e um grande engano. Sim, a cauda participa do processo, mas seu papel é auxiliar, e não principal. Ela funciona como um contrapeso para ajustes finos e para a estabilização final. Ao girar a cauda para um lado, o gato ajuda o corpo a girar na direção oposta, mas a maior parte do trabalho é feita pela coluna e pelas patas. A melhor prova disso são as raças de gatos sem cauda, como o gato Manx. Eles conseguem executar o reflexo de endireitamento tão bem quanto seus primos caudas. Portanto, a cauda é mais um sistema de ajuste, a cereja do bolo de um mecanismo perfeito, mas definitivamente não é o motor. É fundamental compreender que este reflexo incrível não é uma panaceia e exige tempo para ser executado. E o tempo que a queda leva
está diretamente ligado à altura de onde ela ocorre. Os cientistas calcularam que, para conseguir girar totalmente, completando 180 graus, o gato precisa cair no mínimo 30 centímetros. Isso significa que uma queda de alturas muito pequenas, como a de um banquinho baixo, ou se uma pessoa simplesmente deixar o gato cair das mãos, pode ser extremamente perigosa. Ela simplesmente não terá tempo suficiente para completar a manobra e pode acabar atingindo o chão desajeitadamente, de lado ou de costas. É paradoxal, mas uma queda de uma mesa pode ser mais segura para o gato do que uma queda de uma cadeira. Tudo se resume àqueles preciosos fragmentos de segundo de que o seu sistema nervoso e os seus músculos precisam para entrar em ação. Mas vamos agora abordar outro paradoxo, desta vez relacionado com quedas de grandes alturas. Parece que quanto maior a altura, mais perigosa é a queda. Isso é verdade, mas só até certo ponto. Existe um fenômeno que os veterinários batizaram de síndrome do arranha-céus. Estudos demonstraram que gatos que caem de alturas até ao 7º andar sofrem ferimentos muito graves. No entanto, os gatos que caem de andares mais altos, entre o 7º e o 32º, não só sobrevivem frequentemente, como sofrem lesões menos graves. Como é que isto é possível? A resposta está noutro fenômeno físico, a velocidade terminal. Esta é a velocidade em que a força da resistência do ar se equilibra com a força da gravidade, fazendo com que o corpo pare de acelerar. Para um gato, essa velocidade é de cerca de 100 km por hora. O que acontece, afinal, quando o gato atinge a velocidade terminal? Ao cair de uma altura de 5 a 7 andares, ele já alcança esse limite. A sensação de aceleração desaparece. O sistema vestibular para de enviar ao cérebro aqueles sinais de pânico sobre a queda em progressão. E é neste momento que o gato relaxa. Ele para de se debater e sai do modo de manobra ativa para entrar no modo de planeio. Ele estica as patas lateralmente, transformando seu corpo em uma espécie de paraquedas vivo ou de esquilo voador. Essa postura maximiza a área de contato com o ar, o que desacelera ainda mais a queda e, o mais crucial, distribui a força do impacto de aterrissagem por uma superfície maior. Em vez de um impacto pontual nas patas, a energia é amortecida e dissipada por todo o corpo. O toque final neste sistema é, claro, o chassi perfeito. Mesmo depois da rotação e da desaceleração ideais, o impacto com o chão seria forte. É aí que entram em cena as patas do felino. Elas não são meras patas, são amortecedores de choque de altíssima performance. Os gatos possuem pernas extremamente fortes e musculosas, e suas articulações têm um grande nível de flexibilidade. Ao aterrissar, o gato jamais cai com as patas esticadas. Ele dobra-as em todas as articulações, amortecendo o impacto e alongando o tempo de frenagem. O mecanismo é similar ao de uma suspensão automotiva. A energia da queda não fratura os ossos. Ela é totalmente absorvida e dissipada pelos músculos e tendões. É por isso que os felinos conseguem saltar de alturas muitas vezes maiores que a sua própria, sem sofrer o menor dano. Este é o toque de mestre final no seu incrível sistema de sobrevivência a quedas. No entanto, apesar de toda esta incrível mecânica, é crucial lembrar que os gatos não são invencíveis. O reflexo de endireitamento não é uma garantia de segurança. É apenas um mecanismo que aumenta as suas chances de sobrevivência. As quedas, especialmente em superfícies duras como o asfalto, ainda resultam em lesões graves. Na maioria das vezes, o que mais sofre são a mandíbula, os dentes, os pulmões e as patas. A síndrome da queda de altura não anula as leis da física. Mesmo um pouso bem-sucedido, com as patas estendidas, pode ser fatal quando a queda é muito alta. Por isso, nunca devemos tentar a sorte nem confiar nas lendárias 9 vidas do nosso bichano. Redes de proteção nas janelas não são um luxo, mas sim uma necessidade vital para qualquer gato que viva num apartamento acima do rés do chão. A superpotência deles
não significa que são imortais. Já mencionamos que essa habilidade não é puramente inata, no sentido de ser algo que eles sabem desde que nascem. Os gatinhos aprendem ativamente. Eles observam a mãe, brincam uns com os outros, dão cambalhotas e caem. Cada queda, cada tombo é um treino. O cérebro aprende a processar mais rapidamente os sinais do aparelho vestibular, e os músculos a reagir de forma mais rápida e precisa. É uma habilidade neuromuscular complexa que exige prática. É por isso que os gatinhos pequenos, que ainda não aperfeiçoaram esse reflexo, são muito mais vulneráveis quando caem. Isso prova, mais uma vez, que não estamos lidando com alguma força mística, mas sim com o resultado de milhões de anos de evolução e de semanas de aprendizado individual de cada gatinho. É um domínio aprimorado à perfeição e não um milagre de nascença. Curiosamente, o estudo desse fenômeno felino encontrou aplicações em campos totalmente inesperados. Engenheiros e roboticistas, inspirados pela manobra de endireitamento dos gatos, estão desenvolvendo robôs capazes de alterar sua orientação no espaço sem depender de forças externas. Isso pode ser extremamente útil para equipamentos que operam em condições de gravidade zero ou em terrenos acidentados. Além disso, os princípios que o gato utiliza para se reorientar são aplicados até mesmo na engenharia espacial. Por exemplo, para rotacionar satélites ou estações espaciais sem a necessidade de combustível caro para propulsores. Ao utilizar volantes de inércia e partes móveis internas, o equipamento consegue alterar sua posição, mantendo o momento angular total zerado. Portanto, o seu gato, sem ter a menor ideia disso, presenteou a humanidade com diversas ideias brilhantes de engenharia. Concluindo, a aterrissagem dos gatos de pé não é um milagre, mas sim um espetáculo magnífico, orquestrado pela evolução, onde a física e a biologia desempenham os papéis principais. Tudo começa com o giroscópio de alta precisão no ouvido interno, que comanda a ação. Em seguida, entra em cena a coluna vertebral incrivelmente flexível, que permite dividir o corpo em dois segmentos independentes. Usando a lei de conservação do momento angular, o felino ajusta habilmente os momentos de inércia das metades frontal e traseira, recolhendo e esticando as patas para conseguir rodar-se no ar. E na fase final, as patas, que atuam como amortecedores potentes e elásticos, absorvem o impacto com o solo. Este é um mecanismo complexo, refinado e quase perfeito, o que, todavia, não torna o gato invulnerável. É apenas mais uma prova de quão surpreendentes e complexas são as criaturas que habitam conosco. O mais impressionante em toda esta história não é a simples existência desse mecanismo, mas sim a sua velocidade e o seu automatismo. Pense bem. Sempre que o seu gato se desequilibra e cai do encosto da cadeira, o cérebro dele executa cálculos físicos complexíssimos em frações de segundo. Ele analisa a posição no espaço, calcula a sequência necessária de contrações musculares para rodar as duas metades do corpo em direções opostas e a velocidades diferentes, e coloca esse plano em ação. A humanidade, com as suas mentes mais brilhantes, levou séculos para desvendar este mistério e ainda precisou da invenção da filmagem de alta velocidade. No entanto, o gato resolve este problema instintivamente, como se não fosse nada, enquanto está a cair de uma altura de 1 metro. Não é isso um motivo para um respeito ilimitado por estes gênios peludos da biomecânica? Pois bem, agora vocês conhecem a verdade completa. Por trás da graça felina e dessa aparente mágica, o que realmente existe é o cálculo frio da física e a perfeição da evolução. Um aparelho vestibular perfeito, uma coluna vertebral hiperflexível, o uso inteligente da lei de conservação do momento angular e patas que funcionam como amortecedores. Este é o verdadeiro superpoder dos gatos. Não se trata de ter 9 vidas, mas sim de ter uma vida incrivelmente bem protegida pelas soluções de engenharia geniais da natureza. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se, assim como eu,
Vocês agora respeitam seus gatos ainda mais? Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perderem as próximas descobertas científicas sobre o reino animal. Mas agora, a pergunta que não quer calar: qual outro superpoder animal merece uma análise tão detalhada quanto esta? Deixem suas ideias mais ousadas nos comentários. Quem sabe o seu palpite não vira o tema central do nosso próximo vídeo.